principal causa de câncer, ela não é dos hormônios, mas a principal causa é a falta, é o processo emocional. As mulheres desenvolvem câncer porque elas passaram ou passam por uma aflição emocional. Então, quando a pessoa começa a desenvolver uma doença, seja ela denominada câncer ou não, é a própria alma da pessoa querendo que ela se olhe. A pergunta que não quer calar, doutora Kátia: modulação hormonal, reposição hormonal, causa câncer ou não? Depende. A pergunta sempre é assim, Fernando, tudo tem nome e sobrenome. Nem todo Fernando é Betete, nem todo Betete é Fernando, né? Então, toda vez que nós formos perguntar ou dizer a reposição hormonal, com qual produto vai ou não poder ocasionar câncer e o que ocasiona o câncer. Então, nós simplesmente desviamos uma pergunta básica, o que causa, para falar que se repor, vai ter câncer. Então, não é bem assim a história. Eu sou a favor de uma reposição hormonal, realizada com hormônios bioidênticos, principalmente por eu ser mulher, porque o sentimento da mulher e o corpo da mulher, ele realmente sofre mais do que os homens, né? Os homens, para cair, precisa muito mais anos. Então, você ainda não caiu, Fernando, por isso que a pergunta é, você faz modulação hormonal? Ele fala, imagina, nem precisa, estou com só 57 anos. Sim, mas um dia o Fernando vai dormir, no dia seguinte ele vai acordar e vai falar, nossa, cadê os meus hormônios? Se foram. Só que a gente não precisa esperar esse dia, né? Seja aos 80, seja aos 70 e pouco, não. Eu acho que a partir do momento que nós vamos entrar no declínio, que o corpo começa a perder o formato, a musculatura também, e a gente acha que é normal, não é normal. É frequente, mas não é normal. Então, a nossa biologia, a nossa genética foi feita para durar 120 anos e pode acontecer o quê? Uma transmutação. Eu acredito nisso, numa mudança energética, e não no, eu vou envelhecendo, eu adoeço e eu morro. Não. Isso são para aqueles que não entenderam ainda para que serve a gente se manter saudável, vivo e bem. E tudo que nós vamos perdendo no decorrer do uso, né? Porque nós somos um carro bom, mas vai ter uso e precisa ser reposto. E a gasolina sempre, à medida que vai sendo um envelhecimento maior, a gente precisa de uma gasolina melhor. Então, eu acabo... Kátia, sim. Pode concluir. Doutora Kátia, Desculpa, Fernando, só acabando. Eu acabo fazendo de mim a experiência em mim. Eu faço para mim, tá? É bom para mim, eu gosto, eu procuro as pessoas para cuidarem de mim, elas não conseguem, então eu acabo cuidando de mim mesma, né? E aí funciona. Você falou agora há pouco sobre hormônio bioidêntico. Então, quando eu estou fazendo... Primeiro, eu queria também trabalhar a palavra reposição e modulação hormonal, né? Para trabalhar de forma didática aqui. E quando é hormônio bioidêntico, então eu tenho 100% de segurança. Eu quero esgotar esse assunto, porque 50% das perguntas tem, eu acho que também no seu consultório é basicamente isso. Eu tenho medo. As pessoas estão falando aqui, eu tenho medo de fazer reposição, eu tenho medo de fazer modulação. Então, qual que é essa diferença? E quando é hormônio bioidêntico, aí eu não preciso ter medo? Não, vamos lá. Vamos por partes. Vamos. A reposição hormonal é um nome dado. A gente vai repor de alguma forma, seja pela boca, tomando, seja pela pele. Então, esse é o primeiro diferencial. De uma maneira geral, hormônios sexuais, com todos os nossos hormônios, com exceção do DHEA e do cortisol, que pode ser pela boca, deve ser pela boca, ele vai ser pela pele. Isso já me direciona para a segurança. Isso já me direciona para que mesmo que ele seja bioidêntico, se eu colocasse um bioidêntico pela minha boca, uma testosterona, por exemplo, ele vai passar pelo fígado e lá ele vai sofrer uma alteração. 100% não existe em lugar nenhum, porque a principal causa de câncer, ela não é dos hormônios. E se a gente falar em hormônio, não é esse hormônio, nem o bioidêntico, e muito menos a falta dos nossos hormônios que vão ocasionar o câncer. Mas a principal causa é a falta, é o processo emocional. As mulheres desenvolvem câncer porque elas passaram ou passam por uma aflição emocional.
E normalmente isso tem a ver com o lado afetivo dela relacionado ao masculino. Por isso que é mama esquerda. A maior parte dos cânceres de mama que aparecem não é por mulheres que usaram modulação hormonal, nem mulheres jovens, mas mulheres normalmente mais velhas que usaram anticoncepcional em alguma história da vida dela, ou não, ou usaram esses hormônios comprados em farmácias. E aí a gente vai dizer também, explicar para vocês qual a diferença de hormônio bioidêntico e não bioidêntico. Então, tudo tem que ser levado em consideração, Fernando. Tem que ser levado, o que me motiva a fazer a modulação hormonal é para mim mesmo, para eu me melhorar. Se eu tenho um conflito emocional, é sempre legal que a gente encare esse conflito e tente resolvê-lo, seja com o seu médico, com o seu terapeuta, o que for. Mas o hormônio, de verdade, não é o causa número 1 de câncer. Nem a sua falta, nem o seu excesso, nem o da farmácia. Mas sim o sentimento que a gente tem em relação ao outro. Normalmente é em relação ao nosso parceiro. A falta, né? A falta de sensação. E aí tem um detalhe muito importante que a doutora Kátia pontua, que é a faixa etária, né? Se normalmente a pessoa vai fazer ali uma reposição hormonal na faixa dos 45, 50, 55, coincidentemente também, acredito eu, doutora, aí a senhora pode me confirmar ou não, que também é o período onde aparece mais aí os cânceres, né? E talvez essa associação, aquela faixa etária e também um grupo de mulheres que faz a reposição. E para concluir esse meu ponto de vista, que eu quero que a senhora explore rapidamente, tem muita gente ainda que não sabe a origem da causa, por que eu tenho um câncer. Será que tem muita gente ainda que pensa que é meramente uma questão fisiológica? Ela não olha para a questão do equilíbrio mental dela? A nossa própria medicina, Fernando, faz com que o paciente acredite que aquele tumor apareceu ali nos últimos 6 meses, 1 ano. Infelizmente, é a nossa forma clássica de tratar o câncer. E, na verdade, ele não é isso, né? O câncer, ele é como uma diabetes, ele é como um Alzheimer, ele é uma maneira do corpo pedir socorro, uma maneira que o corpo diz, olha para você. Então, quando a pessoa começa a desenvolver uma doença, seja ela denominada câncer ou não, é a própria alma da pessoa querendo que ela se olhe, que ela se toque, que ela veja. Então, por isso que nós acabamos, né? A gente não fala, não, a sua forma de encarar a vida, a sua relação de emoção com você mesma é que está pedindo socorro. Então, tudo tem cura. A doença, ela é ocasionada pela emoção, mas a doença também, ela é curada pela emoção. Mas para isso precisa que a gente tome consciência do que está acontecendo conosco. Então não é só para sair correndo e fazer radioquímio e retirar o tumor, não é isso. É muito maior do que isso.